O progresso espiritual é um processo contínuo de deixar para trás aquilo que não lhe serve mais. Assim, na vida de muitos que estão aqui, que vão entrar nesse vídeo, existe uma sujeira espiritual, uma sujeira na vida física, onde é preciso desintoxicar, é preciso tomar uma decisão de seguir em frente sem essa sujeira. Muitos aqui têm carregado sujeira não só espiritual, mas como sujeiras físicas, sujeira dentro do teu lar, e isso tem impactado diretamente no seu progresso espiritual, financeiro, sentimental, em todas as áreas da sua vida. Fique aqui comigo até o final e eu vou lhe explicar como você irá fazer uma limpeza espiritual em todas as áreas da sua física e principalmente na área espiritual. Não deixe de assistir esse vídeo. Meu nome é Ana Paula. Para você que está chegando agora, se inscreve no canal, seja bem-vindo. Deixe seu comentário aqui dizendo o que você acha da limpeza espiritual e deixe sua curtida em nome de Jesus. Eu irei falar sobre o livro de Deuteronômio 23, onde é falado sobre a pureza cultural e uma pureza moral. Fala da limpeza e da higienização do acampamento e a forma como o povo tratava os prisioneiros que eram trazidos, os imigrantes, as pessoas que eram trazidas como escravos ali para aquele acampamento militar. E a cultura, a pureza cultural trata-se de adoração feita por eles ou ao Deus Criador ou a outros deuses, que tinha como tradição não ir fazer essa adoração. A pessoa estando com alguma doença, com lepra, ou passou perto da morte, ou alguma doença desse tipo, porque era tratado como impuro, não podia ir perante o altar, o tabernáculo, dessa forma. E a pureza moral era a pureza de não pecar, o cuidado de manter limpo o coração. Tudo isso se baseava nos atos religiosos, mais religiosos. Só que no cristianismo é diferente, os judeus ali que tinham essas tradições. Já no cristianismo, a pureza que Deus pede de cada um de nós é a pureza do coração, é manter o templo, que somos nós, limpo diante de Deus. Eu irei estar lendo o livro de Deuteronômio, do 12 ao 14, capítulo 23, verso 12 ao 14, o qual fala dessa higiene, da preocupação de Deus ali no acampamento, no livro ali do Velho Testamento, na tradição ali que existia naquele local. Também irei estar falando sobre essa limpeza espiritual que devemos ter, não só espiritual como física, não com base só no que Deus falou com aquele povo, o povo de Israel, o povo que estava ali naquele acampamento militar, mas trazendo para nossas vidas, trazendo para o cristianismo, trazendo para aquilo que nós precisamos para quebrar barreiras, quebrar obstáculos no mundo espiritual que nos coloca perante a Deus, que nos aproxima de Jesus. Então vou estar lendo aqui o livro de Deuteronômio. Também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás, e entre as tuas armas terá uma pá, e será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, virando-te
cobrirás o que defecaste. Assim, Deus falou, ordenou ali, naquele tempo, que era para o povo ter a preocupação de manter a limpeza daquele acampamento, a limpeza física também. Ou quando fosse fazer tirar a defecação, né? For fazer as necessidades, fosse pelo lado de fora, porque aquele acampamento era onde Deus passeava. Naquele local, ele passeava, ele se fazia presente ali para livrar os seus. Era uma higiene e saneamento. Esse versículo faz parte de um conjunto de leis sobre pureza e saneamento, onde objetos humanos de forma adequada teriam que ser retirados, feitos de forma adequada e fora do acampamento. Então existia essa preocupação. Então, como eu li aqui, havia uma preocupação física, uma preocupação da parte de Deus na questão física do local ali, para que se mantesse o local limpo, nesse verso 13, do 12 ao 13, para que se mantesse o local limpo, um local arejado, porque Deus naquela época, ele se fazia presente, andando ali no acampamento, protegendo, guardando. Assim também não é diferente nas nossas vidas, onde é muito se falado que devemos manter a higienização de uma casa, porque a miséria atrai miséria, a sujeira atrai sujeira. Isso é falado ali no tempo passado e também é dito no tempo de hoje, porque a limpeza traz leveza, a limpeza de uma casa, a limpeza de um local, de uma rua. Quem passa por isso, de uma rua tá suja, sabe o peso que é ali, parece que atrai ruim, coisas ruins, espírito maligno onde há sujeira. Então Deus alertava aquele povo ali do acampamento militar sobre que deveriam ter esse cuidado, carregar uma pá juntamente com as armas e ter o cuidado de fazer as suas necessidades fora e com a pá jogar areia dentro, cobrir. Toda aquela preocupação existia da parte de Deus. Então, a higiene e saneamento traz conjunto sobre saneamento e pureza, ou ordenança de ter objetos, coisas de impura, sujeira, ruim, do lado de fora do acampamento. Então, existia também a presença de Deus naquele local. Era claro aqui, dito isso, no verso 14, fala isso, porque eu irei passar, eu passo durante a noite, passo durante o dia pelo acampamento e te livro de todo mal. Então Deus também pedia essa organização, como aquelas outras que eu falei, da pureza moral e cultural, que se unem, se andam junto. Só que aqui eu estou falando já nesse versículo que fala de saneamento e higiene e a presença de Deus no local, que andava ali pelo povo, pelo acampamento, andava ali, um Deus santo que andava naquele local e protegia os seus. Aí nesse contexto também temos limpeza física e proteção da saúde. Olha que tudo anda junto e nós vamos chegar lá no como você deve fazer no final de tudo, o resumo de como você deve se fazer para a limpeza espiritual e física também, porque tem que andar junto. E aqui eu estou dando a pincelada em relação ao passado, em relação ao que se falava ali, no aprofundamento do princípio que era lá no Velho Testamento.
Então fique comigo, você terá a resposta para mudar de vez o que é impuro, o que deve ser limpo na sua vida. Reverência pela presença de Deus que habitava no meio do povo, então tinha que ter reverência. Olha que tudo isso que eu estou falando vai se refletir como sombra lá para o cristianismo, por dias de hoje, depois da morte de Cristo. Como devemos seguir, como um escolhido, um homem de Deus, uma cristã deve seguir na sua trajetória. Praticidade da santidade aplicada nos detalhes diários, no dia a dia. No Novo Testamento, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aprofundamento do princípio. No Novo Testamento, a presença de Deus é em nossas vidas. Lá atrás, no princípio, era no acampamento. Deus passeava ali no acampamento. E hoje é através do Espírito Santo. Então Deus se preocupa com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Hoje, se você pegar aquela preocupação que Ele ordenou ali para o acampamento, para o pessoal, os militares, não deixar sujo o local, porque Ele iria visitar, assim devemos nos preocupar com o nosso corpo, porque nós somos o corpo do Espírito Santo. O que você tem ingerido? Com o que você tem se alimentado? Claro, Ana Paula, eu não vou entrar em pânico e não comer nada, não é isso que eu estou pedindo, mas você tem que analisar qual é o veneno que você tem colocado para suas vidas, o que você pode diminuir, o que você pode acrescentar, como você deve cuidar desse corpo, não só na alimentação, como a limpeza em geral. Será que Deus está se agradando disso que eu estou fazendo comigo mesma? Às vezes acaba, por influência do mundo, as pessoas acabam se mutilando, fazendo coisa no corpo, e aí vai afora. Será que é isso que Deus quer para a imagem e semelhança dele? Será que esse rosto que eu tenho aqui hoje, Deus quer que eu modifique ele todo e transforme em outro? Então nós cristãos temos que analisar, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele habita em nós, o Espírito Santo habita aqui, ele passeia, ele vai, ele vem. Mas aquela história, vocês vão ver que isso não anula a questão de você manter o local limpo, um local agradável, um local sem sujeira, bloqueando força das trevas, espírito maligno, bloqueando a força do mal, para que não venha chamar miséria, né? Como diz, miséria chama miséria, coisa ruim, chama coisa ruim. Eu não estou falando de uma classe baixa, uma pessoa que não tem uma condição menor, não é isso, porque existem várias casas de pessoas humildes que são mais limpas do que outras que têm condição. E a gente, no dia a dia, a gente sabe disso, e é testemunha de muita casa de roça, muita casa humilde em local, até mesmo em casa, até em rua. Hoje em dia, o pessoal arruma, deixa arrumado mais que muitas casas que estão por aí, afora. Na nova aplicação, como eu falei, para o nosso corpo, que deve ser santo, sim, a vida individual de cada cristão, escolhido por Deus, tem que andar puro. Os que são pessoas de Deus, escolhido, a gente fala que está com Deus, busca a Deus, tem que estar puro o corpo, não por meio de acampamento santo ou puro, e sim pela vida de cada um do indivíduo. Cada um individualmente devemos deixar essa nossas vidas em retidão, nossas vidas no caminho santo, no caminho puro, um corpo puro. E para provar isso, em 1 Coríntios 6, capítulo 6, 19 e 20, vem comigo que vocês irão ver. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós,
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado com um bom preço. Glorificai, pois, a Deus do vosso corpo e o vosso espírito, e os quais pertencem a Deus. Então, Paulo diz aqui na carta aos Coríntios que nosso corpo tem que ser puro. O corpo é templo do Espírito Santo. Nós não sabemos disso, que nosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, reveja os seus conceitos, reveja por onde você tem andado, reveja qual tipo de relacionamento que você tem andado aí afora. Aí se envolve com a pessoa, namora, aí deixa, aí fica aquele sentimento de tristeza, parte de um que ficou, e aí vai. Tudo isso você tem que examinar a sua vida, o corpo do Espírito Santo. Se você ingere algo com álcool, né? Se isso não está te prejudicando, se isso é bom para você, examinai-vos as Escrituras, examinai tudo que Deus tem falado, para ver e reter o bem, reter o que é bom, porque aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus, eu estou falando dessa palavra dele, a qual tem nos ensinado dia a dia. Então falamos do corpo, que é templo do Espírito Santo, e agora a purificação do interior. Aprofundando no princípio, Jesus criticou os líderes religiosos na época por se preocuparem com a limpeza exterior, enquanto negligenciavam a pureza do coração. Então, os homens daquela época, por existir essa lei, existia essa preocupação anteriormente, existia essa pureza cultural, moral, eles se preocupavam mais com o exterior, com que se o copo estava limpo, se o prato estava limpo, se o chão estava limpo, e esquecia do coração, andava em coisas com o coração ruim, em rapina, falando mal um dos outros, odiando o seu irmão e outras coisas mais, ao oculto. Então, Jesus trouxe essa reflexão e aplicando no nova aplicação, no Novo Testamento, no novo mandamento que Jesus deixou, em Lucas 11:39, diz assim: vem comigo que você vai saber muito mais dessa pureza a qual você deve seguir, deve se limpar, deve se purificar, deve se preocupar com a higiene, o saneamento, tudo isso, e mais ainda essa higiene espiritual no interior. Então vem aqui comigo, Lucas 11:39. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Como eu acabei de falar, eles se preocupavam com o externo, mas o coração estava cheio de coisas ruins, porque eles se apegaram só à prática do acampamento, à prática ali do exterior, e esqueceu do novo mandamento de Deus, do novo mandamento de Jesus, que é se limpar o coração. Esqueceu da pureza que deveria existir no interior dele. E aí, o último tema, trazendo a resposta a qual você estava aguardando, a santidade prática e diária. Glória a Deus. O aprofundamento do princípio, voltando lá atrás, o que o pessoal se apegava, dizia que a ordem do Deuteronômio dizia assim, no 23:13, demonstra que a santidade é a prática, é ali o que tinha que fazer, o que tinha que limpar
o que tinha que oferecer na prática. Já na aplicação dos tempos de hoje, do tempo de Jesus, do ensinamento dele, a vida cristã requer obediência contínua na santidade em todos os aspectos da vida, no dia a dia, em todos os aspectos, contínuo. Aí a resposta do primeiro trecho qual eu falei, que a purificação espiritual é uma desintoxicação diária, contínua, a qual devemos deixar hábitos ruins para trás. Então devemos viver em obediência diária. Se é uma limpeza de uma casa, é diariamente que temos que limpar. Se é buscar Deus para que nós venhamos a nos purificar, ter uma obediência contínua, que é essa prática agora, que é o ato de ser santo, que nós venhamos buscar de Deus onde está errado, que o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, que é o Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, como está nosso coração, com mágoa, coisas ruins, pensamento ruim, odioso, querendo o mal de um irmão, que nós venhamos rever essa situação. E você, que eu sei que é pessoa bondosa, que não é uma pessoa ruim, e que tem sofrido, às vezes, ataques, calúnia de pessoas que não gostam de você, ame o seu irmão, deseje o bem a ele e siga seu caminho, que Deus trará vitória a cada dia para a sua vida. E aí o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 7:1: purificar-se de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, o apóstolo Paulo, novamente, nas cartas aos Coríntios, manda cada um se purificar de toda imundície, de todas coisas ruins que está no nosso interior, que está na nossa carne, no nosso espírito, aperfeiçoando em santificação. Quem pode fazer isso pela gente é o Espírito Santo. Pode te orientar, te dar orientação, te dar o caminho para a vitória, o caminho que deve seguir para ser vitorioso, manter um ambiente limpo, agradável. Então você se sente leve quando há limpeza. Imagine teu coração limpo de toda sujeira, de toda bagagem do passado, de todas coisas ruins que você tem guardado aí. Então é hora hoje, amado, amigos, irmãos, é hora hoje de pegar a sujeira que está no fundo do quintal, a sujeira que tem sido guardado aí, até mesmo no seu guarda-roupa, mas eu digo sujeira ruins. Quando eu falo no guarda-roupa, é uma sujeira que você guardou de água, uma lembrança. Não vou jogar fora não, que isso aqui eu lembro de tal pessoa. Não vou guardar aqui fora não, que aqui essa foto lembra daquele dia que aconteceu isso. Então é hora de fazer uma limpeza, seja física ou espiritual. Então vem aqui comigo para resumir, para dar a resposta final. E agora vocês, amados, amigos, irmãos em Cristo, em suma, o que mudou não foi o princípio de que a presença de Deus exige santidade e pureza, mas sim o seu escopo. O que era uma lei literal para o acampamento de Israel se torna um princípio espiritual e moral. A vida de um indivíduo cristão, a vida individual de uma pessoa cristã, de um cristão no Novo Testamento. Então, amado, só mudou o seu escopo, a sua estrutura. O que era algo literal passou a ser algo espiritual e moral. Então, essa é a palavra de hoje, amado querido. Irei orar agora brevemente, agradecendo pelo dia e que Deus proteja cada um de nós. Senhor, Deus amado, Deus querido, guarda nossas vidas, guarda nossas famílias, guarda nosso dia, nos protege cada um aqui do canal, cada um inscrito, cada um que
está aqui fazendo parte dessa família, cada um que vai chegar, em nome de Jesus, guarda, protege a ida para o trabalho, a vinda, protege as crianças, os jovens, protege cada um que vai ficar em casa, em nome de Jesus, guarda, e que essa palavra, meu Deus, entre em cada coração, que cada um venha praticar essa limpeza, essa higienização espiritual que hoje é nas nossas vidas, no nosso templo. Hoje é uma higiene espiritual e moral.